Vamos dar sequência, então, queridos, nos nossos estudos das doutrinas fundamentais. Estamos estudando aquelas doutrinas, aqueles ensinamentos que fazem o fundamento da igreja cristã. Nós buscamos por assuntos que a Bíblia nos ensine e sistematizamos esses assuntos em tópicos, como se fosse uma grande teologia sistemática. E nós estamos no momento na teontologia, que é a doutrina que trata da pessoa de Deus. E aí vai depender muito de cada autor, de cada estudante de teologia, se ele vai tratar aqui a trindade, as três pessoas que formam a divindade, se vai tratar mais a pessoa do Pai, enfim. Nós vamos tratar aqui de maneira geral com Deus, na questão da triunidade divina, mas também especificamente sobre a primeira pessoa dessa trindade, que é o Deus Pai. Tá? Então, quando você ouvir o termo teontologia, você já sabe que é a doutrina que vai tratar acerca da divindade. E aí nós estamos vendo já há algumas semanas alguns argumentos da existência de um Deus. Nós vimos aqui que nós podemos, em um debate acerca deste assunto, trazer argumentos que vêm de fora das Escrituras. Nós não precisamos usar apenas a Bíblia para dizer, a Bíblia diz que Deus existe, então Deus existe. Não, nós olhamos para o mundo e convidamos as pessoas a olhar para o mundo que nos cerca e tirar as evidências deste mundo que apontem para a existência de um Criador, de um Deus. Chegarmos até o Deus das Escrituras, o Deus cristão, é outra conversa. Nós veremos também sobre isso um pouquinho aqui nesta manhã. Então nós já vimos alguns desses argumentos que são amplamente debatidos nas academias, universidades, são assuntos de filosofia, Então nós já vimos pelo menos 2 desses argumentos. Alguém lembra quais são os argumentos que nós já estudamos aqui com o pastor Adriano? Primeiro, o argumento cosmológico. Por que existe algo ao invés de nada, Você parte dessa premissa, Por que existe alguma coisa ao invés de não existir nada? Tudo que existe precisa de uma causa. É daí que parte o argumento cosmológico. Então, se o universo existe, logo ele precisa ter sido causado. Ele precisa de uma causa. Qual é a melhor resposta para isso? Nós olhamos para o mundo, Vimos que tudo no mundo funciona sob a lei da causa e do efeito. E aí nós temos o universo comprovadamente em expansão, ou seja, que teve um início. O que deu início ao universo? Algumas pessoas vão dizer que simplesmente foi uma grande explosão, mas não responde quem deu início a essa explosão. Então, qual é das respostas disponíveis a nós que responde melhor à realidade que nós enxergamos? Me parece que é o Deus da Bíblia. Parece que há um Criador por trás de tudo isso. Então, se o universo existe e ele precisa de uma causa, logo, o universo precisa ser causado por algo. Alguém causou, alguma coisa causou o universo, trouxe ele à existência. Partimos daí. Depois nós vimos também o argumento teleológico, que para mim talvez seja o grande argumento aqui, o que talvez seja mais fácil de a gente conseguir trazer para uma conversa, A ideia do ajuste fino do universo. O que explica a ordem que nós encontramos em um universo que pode ser calculado matematicamente. Muito antes de existir telescópio, do homem ir ao espaço, um matemático disse que a Terra era redonda, que ela orbitava em torno do Sol, por meio de cálculos matemáticos, por meio da observação dos dias, dos meses, da movimentação das estrelas, ele conseguiu chegar nisso. Como pode termos essa ordem, Você já viram alguma coisa sair do caos para a ordem? É sempre o inverso, da ordem para o caos, Você não sai de uma explosão, cria-se um relógio, Você bota lá umas peças lá em cima da tua mesa, tudo aquilo que precisa para construir um relógio, aí você gera uma explosão ali e sai o relógio pronto. Não, é sempre ao contrário. Nós pegamos o relógio que já foi criado e quebramos ele da ordem para o caos, e não o inverso. E para muitos essa lógica volta ao contrário, para justificar que Deus não existe, então pode acontecer isso. Então, o que
que nós podemos observar no nosso mundo, né, que mostre, poxa, o pastor Adriano falou, né, se o planeta Terra ficasse um pouquinho distante do Sol, congelava, um pouquinho mais próximo, calor absurdo, não teria vida. Se a gravidade fosse alterada, alguns décimos da sua força, não teria vida na Terra. São tantos microajustes que nos leva a um arquiteto. Alguém planejou isso. Não é possível que isso veio do acaso. O acaso não gera esse tipo de coisa. Né? Aí o pastor também trouxe a evidência do DNA humano, né? E você saber que em cada célula nossa há informação. Cada célula do nosso corpo tem um manual. É como uma pequena fábrica. Né? Você tem várias peças trabalhando em conjunto para que aquela célula se multiplique e gere um determinado tipo de organismo no nosso corpo. Aonde vem isso? E aí você tem um grupo que defende, não, isso aconteceu pelo acaso, mais tempo suficiente para o acaso gerar isso. Daí que vem a teoria dos bilhões e bilhões de anos. É necessário para dizer que o homem não foi criado. Porque o acaso ele não vai acontecer de um dia para o outro, ele precisa de muito tempo. Só que informação não sai do acaso, não importa o tempo que você dê. Quando você vai lá para matemática estatística, né, você tem lá uma impossibilidade lógica do acaso ter gerado o universo que nós vivemos. A chance de todo se alinhar do jeito que nós estamos hoje, na estatística é considerado como algo impossível de acontecer. Ah, mas o cientista fala, queridos, são coisas muito diferentes, né? A ciência não é a mesma coisa que cientistas. Porque a ciência ela vai pegar uma tese, uma hipótese, vai testar essa hipótese em laboratório e por meio da observação ela vai confirmar ou não aquela hipótese. Não há como confirmar ou não a existência de Deus, da mesma forma que não há como confirmar em laboratório como que o mundo foi criado. Então o que nós temos são os cientistas que fazem lá as suas teorias e defendem essas teorias, mas todo cientista ele tem um viés. Então você vai ter cientistas que são criacionistas. E eles interpretam a evidência do universo de acordo com as escrituras. E aí eles têm as suas teorias. Da mesma forma, um cientista que não crê em Deus, ele vai também ter as suas teorias de outra maneira que o mundo veio a existir. Eu creio que nessa pandemia ficou bem claro o viés científico de cada um, né? Dos dois lados. Né? Não tivemos aquele tempo de discussão de medicamento. E aí vinham os estudos científicos. E aí um estudo científico dizia, funciona. O outro dizia, não funciona. Com o tempo, ficou-se evidente que os cientistas tinham um viés e ele fazia o seu estudo para defender ou não aquele medicamento. Ele manipulava os dados. Então você vê, há essa manipulação, ninguém é isento. Né? Então, o especialista falou, mas o que ele falou? Onde está o teste? Onde está o estudo? Vamos ler o que foi escrito. Né? Então nós temos que desmistificar isso. Né? A ideia de que a ciência falou que a Terra tem bilhões de anos, mas como que ela chegou nessa conclusão? Quando você vai ver os estudos que são feitos, não tem ciência ali, porque não tem teste em laboratório, não tem como se verificar essas coisas. Então a gente precisa ter um cuidado nisso também. O argumento que nós vamos ver hoje, que é o terceiro argumento, o argumento ontológico. E, irmãos, eu trouxe hoje para liquidar de uma vez com esse argumento, porque ele é o mais filosófico de todos. É, sem dúvida, o mais difícil de a gente entender, muito por conta da nossa pouca familiaridade com a filosofia. O brasileiro em si não estuda muito filosofia. Tem algumas cadeirinhas lá perdidas na faculdade, a escola trabalha um pouquinho, mas a gente não lê muito filosofia. Então se torna às vezes difícil a gente compreender. Vai chegar em alguns momentos aqui, eu tenho certeza que vocês vão me olhar com a cara de, mas que papo de louco é esse? Que conversa de maluco é essa que você está dizendo aí? Porque vai entrar em campos filosóficos, é pensar fora da caixa, é entender um pouco de uma maneira mais ampla, né? Buscar o conhecimento, né? Por meio da meditação, do pensamento aprofundado das coisas. Então nós vamos matar esse argumento hoje.
E por fim vai ficar para a semana que vem o argumento moral, que é considerado por muitos o tendão de Aquiles de todas as outras cosmovisões. É muito difícil, por exemplo, quem defende a ideia de um mundo criado ao acaso conseguir explicar a moralidade, o que é certo e errado. Porque se nós estamos num processo de evolução, sobreviva o mais forte. Não é assim no reino animal? O leão jovem vai lá e mata o leão mais velho. Por que o ser humano mais jovem não pode assumir a casa dele matando o mais velho da casa? Como é que você justifica que nós consideramos isso como errado, que há uma moralidade por trás, que nós sabemos isso não é certo ser feito? Como você justifica na evolução? É um grande problema para eles. Para nós, não. Porque aquilo que nós temos como cosmovisão explica de maneira satisfatória essas perguntas. Mais uma vez, falei domingo no culto. Nós temos todas as respostas? Não temos. Mas com segurança nós temos as melhores respostas. Tá? Então é isso que a gente tem que estar sempre convicto. Nós temos que desmistificar a ideia do crente ignorante, o crente que não tem conhecimento. Não, nós temos que mostrar que os nossos argumentos são tão bons ou melhores do que qualquer outro. Que nós podemos sim justificar a nossa fé por meio da razão, por meio de argumentos lógicos, e aí então ganhar campo, ganhar espaço no mundo e poder quebrar barreiras em relação ao Evangelho. Então vamos lá. Argumento ontológico. Primeiro, o que significa ontologia? Alguém conhece? Alguém saberia dizer isso? O que significa ontologia? É a junção de duas palavrinhas aqui, né? É o estudo da realidade. Vem logia, de estudo, e onto, de existência. Então, é o estudo da realidade. Tá? Então, nós vamos olhar para a realidade que nos cerca e nós vamos tentar entendê-la. Então, quando a gente diz, olha, eu tenho o argumento ontológico para a defesa de Deus, nós estamos analisando a realidade e, por meio dela, chegamos à conclusão de que Deus existe. Essa é a proposta. Por meio de observação do mundo que nos cerca, nós vamos dizer, olha, Deus existe, porque você pode perceber isso e aquilo lá. Nós temos aqui, olha ao seu redor e você vai chegar na mesma conclusão que eu. Então, a ontologia, ela busca sempre responder a pergunta, o que é real? O que é a realidade? Então, em comparação, por exemplo, à ética, ela vai procurar responder o que é correto. A estética vai responder o que é belo, o que é beleza, e assim por diante. Então, na ontologia, nós buscamos sobre a realidade, as respostas para isso. Então, o argumento ontológico a favor da existência de Deus vai partir de uma ideia bem simples. A ideia de que quando a gente olha para o universo, olha para a nossa realidade, a ideia de um ser que é perfeito, um ser necessário, precisa existir. Então, nós já vimos o argumento cosmológico, do ajuste fino. Quando você entende essas duas coisas, o universo precisar de uma causa, o ajuste fino, você vai chegar no argumento ontológico. Quando eu olho para isso, então a ideia de Deus como um ser perfeito e necessário para a existência da realidade se torna obrigatória. Conseguiram compreender? É a consequência. É a consequência do argumento cosmológico e teleológico. Pô, se o universo é assim desse jeito, se há toda essa arquitetura, então a existência de Deus ela é completamente necessária. Vamos trabalhar um pouquinho mais, aprofundar isso um pouquinho mais. Então, nós vamos tentar aqui, por meio da ontologia, tentar explicar a realidade. Aqui eu vou pedir para a gente vamos dar uma filosofada nisso, tá? Será que, olhando para a realidade, nós podemos encontrar razão no mundo em que nós vivemos? É possível encontrar racionalidade neste mundo, assim, encontrar uma razão para ele existir? Que opção nós temos para responder essa pergunta? Vou propor algumas aqui. Primeira, a realidade é uma ilusão. Sabe tudo que você vê aí? Todo mundo que você conhece, ele não existe.
Sabia que isso é proposto? Proposto. A ideia de que nada é real. Existem pessoas que defendem essa ideia. Mais ou menos isso. Nada do que a gente vê é de fato real. Você tem uma cosmovisão chamada niilismo. Não sei se alguém já ouviu falar de niilismo. Os niilistas. Eles caminham nessa linha. Eles vão dizer que nada existe. Que não há certeza alguma sobre coisa nenhuma. Nada é real. Como defende isso? Defende. Só que na vida real, mesmo aquele maior defensor, o grande nome do niilismo no mundo, termina o dia, ele está lá ensinando nas faculdades, ensinando filosofia, termina o dia de trabalho dele, ele vai para a casa dele, dá um beijo na esposa, abraça os filhos com carinho, chora em momentos de emoção, ele não vive de acordo com aquilo que ele pensa. Não consegue aplicar isso para a realidade. Né? Então ele vai dizer, nada é real, mas então por que você tem uma vida aí no mundo? Por que você vive aí o dia a dia, a rotina, se nada é real? Então essa solução, ela não pode ser considerada porque ela simplesmente não se aplica na prática. Você não consegue viver de acordo com essa ideia. Como é que você vai aceitar essa ideia de que nada existe, né? Que não há resposta alguma? Né? Vamos entrar numa profunda depressão, uma depressão existencialista. Né? Então, a primeira opção nós riscamos. Não é possível isso aqui. Não dá para crer nisso, né? Convenhamos. Depois, a realidade criada ao acaso. Mas aí a gente já viu que racionalmente isso é impossível. E olha, irmãos, a ciência ela tem condição de comprovar isso se fosse verdade. Por exemplo, alguns testes já foram propostos no meio científico, mas o resultado normalmente é colocado debaixo do pano, porque nunca prova aquilo que eles querem provar. Por exemplo, a ideia da informação no DNA. Pessoas já proporam a ideia de que informação, tendo tempo, ela é gerada ao acaso. Ao ponto de que um cientista ele chegou e afirmou, olha, se nós botarmos chimpanzés digitando no teclado do computador por milhares e milhares de anos, uma hora ou outra eles vão compor uma sinfonia de Beethoven. Eles falaram, eles vão compor uma poesia. Você vai encontrar lá no registro do acaso aleatório coisas com sentido, informação. É possível testar isso. E foi testado, esse é um estudo científico, é divulgado em alguns livros de apologética cristã. O que eles conseguiram com anos e anos do chimpanzé lá, batendo no tecladinho? Eles conseguiram cocô no teclado, conseguiram teclado quebrado, conseguiram repetições de várias letras aleatórias, mas eles nunca conseguiram extrair uma única palavra inteligível. Então, o que isso mostra? Que não importa o quanto de tempo você dá, quando a probabilidade estatística ela é algo impossível. Você vai ao acaso sempre gerar acaso novamente. Você vai gerar desordem, você não consegue gerar informação inteligível. Que tenha lá, né, uma informação coerente, uma poesia, uma redação. Não, o acaso não gera esse tipo de coisa. Então, quando a gente olha a realidade criada pelo acaso, se você for minimamente honesto intelectualmente, você vai dizer, não, mas é difícil. Tem que ter mais fé para acreditar nisso. Tem que ter mais fé para acreditar no acaso como o causador do universo. Então, nós aqui vamos desconsiderar. Tá? O acaso é uma impossibilidade estatística. Você confia na ciência? Então, confie na ciência da estatística, que é uma ciência. Ela diz que é uma impossibilidade. Depois, nós temos a realidade como autoexistente. Então, os defensores aqui vão trazer a ideia de que o universo ele é eterno. O universo se torna próprio Deus, né? E por muito tempo se pensou dessa forma. Muitas pessoas defendiam e achavam que o universo era realmente eterno, até que se descobriu um universo em expansão. Quando se comprovou que o universo
estava em expansão, muitos cientistas tiveram que rever as suas posições. Por quê? Porque se ele está em expansão, ele foi criado, ele teve um início. E aí você entra lá no primeiro argumento cosmológico. Tudo que tem um início tem uma causa. Claro que nesse tempo também muito cristão acabou abraçando a teoria do Big Bang, porque ela lhe favorecia na ideia do início. Né? E muitos acabaram aceitando a teoria científica do Big Bang. Mas essa é outra história. Então nós temos por evidência científica de que o universo não é eterno, ou seja, a realidade ela não é autoexistência. A realidade, como nós a conhecemos, teve um início em algum momento da história. Nós não sabemos quando, nós não sabemos o ano, mas ela teve início. Tá? E aí nós chegamos então à última possibilidade. A realidade ela é criada por algo que é autoexistente. Porque é a única forma de haver essa criação do universo. Algo que estava fora do universo, do nada ter criado. O nada não cria o nada, né? Nada não cria alguma coisa. Então tem alguém que tem que ir fora dessa esfera de tempo e de espaço que criou. Então, das possibilidades que nós temos, parece ser essa a única opção viável diante das evidências que nós observamos da realidade. O que nós precisamos fazer a partir de agora é definir precisamente o que é esse ser autoexistente. O que é isso? Porque nós precisamos, nós vemos o mundo ao nosso redor e dizemos, olha, nós precisamos que algo autoexistente tenha dado início à realidade como nós a conhecemos. É a única possibilidade racional. Então o ponto aqui não é dizer se algo assim existe, mas nós queremos eliminar essa possibilidade como algo que é irracional, como algo sem lógica. Não. Racionalizando a nossa realidade, a conclusão que nós chegamos é: o universo foi criado. Para ser sido criado, é necessário um ser autoexistente. Como eu disse, os argumentos aqui, irmãos, eles não levam diretamente para o Deus da Bíblia. Mas eles fazem as pessoas pensar de que a única forma de explicar aquilo que nós vemos é através de algo ter criado. Um algo que é autoexistente, que é eterno, né, que criou. Chame do jeito da palavra que você quiser. Tem gente que vai chamar de energia, a partícula da vida. Né? Tem várias teorias, vários nomes que são dados a esse ser. Né? Por exemplo, a teoria do design inteligente. Ela não vai até o Deus da Bíblia. Ela só mostra a necessidade de um ser inteligente ter criado todas as coisas. Que muitos cientistas atualmente têm ido para essa linha. Especialmente depois que foi descoberto que o universo teve um início. Né? Porque se o universo teve um início, ele precisa de uma causa. E aí o design inteligente vem para responder isso, vem para dar essa opção. Não leva ao Deus da Bíblia. Por isso muitos cristãos, inclusive, rejeitam o design inteligente. Né? A teoria mais ortodoxa científica em termos da origem é o criacionismo bíblico. É esse que vem por meio da Bíblia, e por meio da Bíblia ele analisa a realidade. Né? Ele vai até o Deus das Escrituras. Até aqui. Papo de louco? Vai piorar. Alguém tem uma dúvida até aqui? Muitas? Poucas? O silêncio ele é ensurdecedor. Então vamos lá. O argumento ontológico foi inicialmente formulado aqui por Anselmo, que era um monge cristão que viveu no ano 1033 a 1109. Anselmo ele chegou nesse argumento que no seu tempo não tinha esse nome, argumento ontológico, ele era chamado de a prova da oração. E ele chegou à conclusão por meio de meditação sobre a natureza de Deus, como que ele estaria ali orando, né, para algo transcendente, né, que é algo que é fora da nossa realidade. E aí então ele chegou a um argumento aqui sobre a existência de Deus. E ele procede da simples ideia que Deus é um ser absolutamente perfeito ou necessário. Então ele decorre daquilo que nós já falamos, né?
do universo criado, do ajuste fino. E aí ele chegou numa ideia de que Deus ele é necessário. Ele é necessário para justificar o mundo que nós vivemos. Tá? Então, mais uma vez, ele não vai para o Deus da Bíblia. Ele só mostra que um ser perfeito, autoexistente, precisa existir para justificar a realidade. Para justificar aquilo que nós temos ao nosso redor. Tá? Esse era o argumento. E aí, na lógica, usando aqui o raciocínio filosófico, o silogismo aristotélico, né? Lembra? O pastor Adriano usou no primeiro argumento, o argumento cosmológico. São aquelas premissas que levam a uma conclusão. O argumento lógico, né? A chamada lógica aristotélica. Então, de acordo com o argumento teológico, nós poderíamos listar essas... E aqui vai virar papo de louco. Tá? Tenho certeza que muita gente vai confundir a cabeça, não entendi nada. Muitas vezes, lendo e tendo o primeiro contato com filosofia, acontece isso mesmo. Tá? Não se apavore. Né? Isso é o começo de caminhada em busca do conhecimento. Então ele parte da seguinte premissa: Deus é, por definição, o maior ser que pode ser concebido. Então, quando a gente fala Deus, nós estamos falando daquela entidade máxima, daquele ser supremo. É aquilo que você vai justificar o Criador do universo como nós conhecemos. Então, ele é o ser maior que nós conseguimos conceber na nossa mente. Tá? Então, nós conseguimos imaginar Deus, não conseguimos? Quando eu falo Deus, todo mundo aqui compreende, tem uma noção, uma visão do que eu estou falando, né? É um ser perfeito, um ser eterno, um ser capaz de criar tudo do nada. Então, Deus, ele cabe na nossa compreensão racional. Quando eu falo Deus, não é papo de louco, todo mundo aqui compreende algo sobre esse Deus, ou tem essas características básicas alinhadas à palavra Deus. Como dizem, ninguém nasce ateu. Ninguém nasce ateu. Você se torna ateu depois de um tempo. Depois que alguém te convence de algumas coisas, mas ninguém nasce. Você vai se tornar depois. Parece que nós já nascemos com a compreensão de que há algo maior que nós. Isso é observado historicamente, né? Ao você analisar populações isoladas. Você sempre tem lá um culto à divindade, a ideia de um ser supremo, de um ser maior que eles. Você está aí, está sempre presente. O ser humano está sempre adorando algo superior. Então essa ideia de Deus ela é racional para nós. Ela é compreensível. Daqui nós partimos. Depois, existir na realidade é maior que existir apenas na mente. E aqui é um conceito filosófico, irmãos, de que tudo aquilo que existe na mente, se existe na nossa cabeça, deve existir fora também. Se nós conseguimos conceber o ser de Deus, então ele deve existir de fato. O simples fato de a gente compreender a frase Deus existe, segundo os filósofos, prova a existência de Deus. Agora entrou na conversa de louco, né? Pelas caras. Um conceito filosófico. A maioria dos filósofos vai concordar com isso. Que se nós conseguimos compreender a frase Deus existe, então isso é uma prova de que ele realmente existe. Porque o mundo das ideias, o mundo real, ele é superior ao mundo das ideias. Então ele tem que, se ele existe na minha mente, ele tem que existir fora dela. Tá? Então, conceito filosófico. Então, portanto, Deus deve existir na realidade. Porque existir na realidade é maior do que existir apenas na mente. Deus deve existir. Se não existisse, não seria o maior ser possível. Esse é o silogismo usado, que foi defendido por Anselmo. Foi basicamente essa a premissa. É talvez o argumento mais debatido, irmãos, porque ele tem pontos fracos, muito mais do que muitos outros. Do que os outros três, que nós dois já vimos e um nós vamos ver. Então, há muito debate no sentido de crítica, e aí outras pessoas reformularam. Para você ter uma ideia, esse silogismo aqui, você tem uma enormidade de variações nele, de pessoas que reestudaram e reformularam as afirmações.
E aí ela sofre crítica, vai lá outro e reformula de tal forma que responda aos críticos. E assim foi indo. Então é muito amplo, irmãos. Aqui eu estou tratando em uma única noite, mas isso aqui é assunto para muito tempo. Tá? Vou trazer outras formas. Uma segunda forma. E aqui talvez seja ainda pior. Não vai esclarecer, vai dificultar. Deus é, por definição, um ser necessário. Por que ele é um ser necessário? Por tudo aquilo que nós já falamos. Nós já vimos. A necessidade de uma causa, ajuste fino. Então Deus é, por definição, esse ser criador necessário. É logicamente necessário afirmar o que é necessário ao conceito de um ser necessário. Gostaram dessa? Ficou top. Isso aqui ficou boa, né? É logicamente necessário afirmar o que é necessário ao conceito de um ser necessário. Então você tem que dizer o que é necessário nesse ser para que ele seja necessário. Então o que é a principal característica? A autoexistência. Para criar aquilo que existe, ele precisa estar fora da existência e ser autoexistente. Então a existência é logicamente necessária ao conceito de um ser necessário. Porque se o conceito não existe na prática, ele deixa de ser necessário. Legal isso, né? Pensa só as academias como ferve. Portanto, um ser necessário, ou seja, Deus, necessariamente existe. Então você entrega isso para o seu oponente e deixa ele criticar o seu argumento. Se ele não souber, ele diz, olha, não adianta, você não tem capacidade de debater comigo. Né? Você vê que o nível aqui é outro. Né? Talvez ele nem entendeu o que está dizendo aqui. Mas joga lá e sai correndo. Não. Só estou trazendo algumas variações aqui, irmãos. Uma terceira forma. Essa aqui é a forma mais moderna, tá? É a forma contemporânea do argumento cosmológico. Você vai encontrar essa forma principalmente, acho que até tem um livro aqui na igreja, que é Em Guarda. Em Guarda é o nome do livro. Tá? Tem aí na igreja, ele defende esse argumento que é formulado por um outro apologeta cristão. E ele diz assim: é possível que um ser maximamente grande exista. Parte daí, existe essa possibilidade. Tá? Se é possível que um ser maximamente grande existe, então um ser maximamente grande existe em algum mundo possível. Então aqui ele vai trabalhar com a ideia de mundos possíveis. O que são mundos possíveis? Maneira bem resumida, tá, irmãos? Eu posso dizer que existe um mundo em que um cachorro ele é o presidente do Brasil? Tá, vamos esquecer o nosso presidente atual, tá? Estou falando... Existe essa possibilidade de um cachorro assumir a presidência? Você vai dizer não. Então esse mundo ele não é possível. Tá? Esse mundo esquece. Essa variação de mundo não existe racionalmente. Não existe essa possibilidade. Agora, existe a possibilidade do Neymar ser presidente do Brasil em um mundo possível? Existe. Por quê? Porque ele é um brasileiro que pode se candidatar, então... Existe um mundo possível com essa característica, onde o Neymar é o presidente. Tá? Então aqui é essa a ideia. Se é possível essa concepção de um ser necessário, então em algum mundo é possível que ele seja o criador. Se um ser maximamente grande existe em algum mundo possível, então ele existe em cada um dos mundos possíveis. Tá? Vai dizer, se existe essa possibilidade de um ser superior ter criado e existir no mundo possível, então essa é uma realidade para todos. Porque é diferente de uma questão do presidente da república, que pode ser um, pode ser o outro. Nós estamos falando de um ser supremo, que criou a realidade em algum mundo possível. Então, se isso é verdade lá, tem que ser em todos. Se um ser maximamente grande existe em cada mundo possível, então ele existe no mundo real. Então ele é uma realidade. Se um ser maximamente grande existe no mundo real, então ele tem que ser maximamente... Então um ser maximamente grande existe de fato.
Portanto, um ser maximamente grande existe. Esse é o desdobramento do argumento ontológico mais moderno, tá? Então, como eu falei, irmãos, a maioria dos filósofos concordaria que se a existência de Deus for ao menos possível, então Deus tem que existir. Se isso é uma possibilidade, isso aqui na filosofia, irmãos, a maioria dos filósofos vão concordar com isso. Se é possível conceber a ideia de Deus, então Deus existe. Tá? Esse é o conceito filosófico. Então, para que o argumento ontológico falhe, então, para que alguém critique ele de maneira séria, você tem que trazer um conceito que é incoerente racionalmente. Então, Deus é algo irracional, Deus é algo ilógico, Deus não pode existir. É dessa forma que o argumento ele é contestado. Tá? É como eu trazer aqui um conceito de que pode ter uma pessoa que ele é solteiro casado. É possível existir um solteiro casado? Não, isso é ilógico, é irracional. Ou você é solteiro ou você é casado. Então, o que eles têm que trazer como argumento para debater essa ideia é mostrar que Deus ele é uma ideia irracional. É uma ideia ilógica, que não pode existir. É a única forma de você contestar o argumento ontológico. Então, a gente apresenta e eles que questionam. Então, queridos, ao olharmos para a existência, para a realidade, né, que é o estudo da ontologia, quando a gente olha o mundo ao nosso redor, o que nós podemos perceber? Quando a gente se aprofunda nas questões da ordem, da complexidade do mundo, da consciência humana, do DNA lá, né, na célula, informação, o ajuste fino do universo, quando a gente tenta explicar a realidade de uma maneira racional, qual é a conclusão que a gente chega? Deus é necessário. A melhor resposta para esclarecer de maneira racional a nossa existência, a existência do universo, de tudo que tem, de tudo que existe, é a ideia de um ser superior, autoexistente, que criou as coisas. É a melhor resposta para isso. É a melhor. Por que eu não quero aceitar essa realidade? Aí você tem N questões envolvidas. Você tem N questões, você tem pessoas que têm mágoa com questões religiosas, que têm nojo de igreja, que já passou por alguma coisa com algum crente. Você sempre tem alguma questão lá envolvida, né? Os grandes filósofos, por exemplo, até os filósofos marxistas, né? O Engels, Marx, você olha lá na vida deles, eles tinham traumas de infância, traumas da vida sobre Deus, sobre religião, ao tal ponto que eles escreveram que a religião é o ópio do povo. Né? Então você tem sempre por trás, na própria psicologia moderna, né? Você tem lá explicar o homem sem Deus. Né? E aí você olha para a vida, o Freud, por exemplo, ele foi uma criança com traumas do pai, então ele não podia aceitar a ideia de um Deus que é um pai amoroso, porque ele não teve um pai amoroso. Então ele cria toda uma teoria baseada nas suas concepções de que Deus não existe, de que tudo aquilo que a Bíblia fala acerca do homem não é verdadeiro. Então você sempre tem isso, né? Mas quando a gente para assim e pensa minimamente, irmãos, eu falo da minha própria experiência, né? Quem conhece um pouco da minha trajetória sabe que quando eu conheci a minha esposa, ela pregou de Jesus e eu convenci ela que o homem tinha vindo do macaco. Né? Eu fui lá tentando provar para ela que não pode ser verdade. Até o ponto onde eu tive que dobrar os joelhos e dizer, não, realmente das respostas que me dão, a melhor é essa, Deus existe. Agora, é o Deus da Bíblia? Bom, as minhas investigações me levam para esse ser a melhor resposta para isso também. Para esse ser necessário, autoexistente. Então, o argumento ontológico não vai nos levar para o Deus da Bíblia, mas nós vamos percorrer um caminho que, inevitavelmente, a melhor resposta está na Bíblia. Né? Por quê?
O que a Bíblia fala sobre o nosso Deus? O Deus da Bíblia é um ser autoexistente? O que a Bíblia fala sobre Deus? Qual é o ser perfeito necessário que é apresentado para nós no mundo? Será o Deus do panteísmo? O Deus do budismo? Qual o melhor, a divindade que melhor se encaixa nessa resposta racional que nós chegamos? Vamos abrir a nossa Bíblia em Êxodo capítulo 3. Aqui em Êxodo capítulo 3 nós temos aquele encontro de Moisés com Deus, no deserto, onde ele aparece em uma sarça que queimava, mas não era consumida pelo fogo. Êxodo 3, versos 4 e 5 diz ali: quando o Senhor viu Moisés se aproximar para observar melhor, Deus o chamou no meio do arbusto. Moisés, Moisés. Aqui estou, respondeu ele. Não se aproxime mais, o Senhor advertiu. Tire as sandálias, porque você está pisando em terra santa. Aí pule lá para o verso 14. Deus respondeu a Moisés, Moisés perguntou, ele ia ter que falar ao povo a mensagem da libertação. E ele diz: mas quando pedirem quem és tu, como é que eu respondo? Qual é o teu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus não diz: eu fui. Deus não diz: eu serei. Deus não diz para Moisés: olha, eu sou aquele que está em processo de mudança. Eu sou aquele que evolui com o passar do tempo. Deus diz para Moisés: eu sou o que sou. O que esse nome remete? A um ser autoexistente, cuja existência é sempre presente, eternamente imutável. Sabe o que é um ser imutável? A imutabilidade de Deus mostra a sua perfeição. Deus não muda porque ele não tem nada a aprender. Deus, ele é perfeito. Ele tem todo o conhecimento. Ele faz tudo aquilo que ele quer. Ele é esse ser superior necessário. Ele é a resposta para isso que nós vemos no campo da filosofia. O Deus da Bíblia é a melhor resposta para isso. É um Deus que não precisa nada. Um Deus que tem tudo. Um Deus capaz de criar do nada, autoexistente, eterno, fora do tempo. Então, quando a gente aprende esses argumentos, que muitas vezes é filosófico, muitas vezes é pesado, Mas quando a gente aprofunda, irmãos, isso enche a gente de confiança. Isso mostra que sim, nós temos respostas. Isso nos traz ter coragem de enfrentar um mundo que vai dizer: não, mas a ciência comprovou. Mostra para mim, então. Me mostra a tua ciência que eu te mostro o Deus da Bíblia. Quer ter um debate intelectualmente honesto? Vamos debater. Vamos falar, eu te apresento. Eu não quero convencer ninguém. Eu não quero convencer você. Mas deixa eu te apresentar as melhores respostas para a realidade. Irmãos, todo mundo observa as mesmas evidências. Todo mundo vai observar o mesmo mundo que nós vivemos. Todas as pessoas. Desde o cientista até aquela pessoa que não está nem um pouco preocupada com isso. E aí, quando você faz as pessoas pensar um pouquinho sobre o mundo que nos cerca, sobre essas questões da existência, da realidade. Na semana que vem nós vamos ver o melhor, talvez, dos argumentos em termos de se tornar claro, a moralidade, o argumento moral. Você mostra para as pessoas que há um absoluto, uma verdade, que todos nós aqui temos. Quando você faz a pessoa raciocinar, você quebra algumas barreiras. Nós sabemos que a conversão é Deus, É você falar e a atuação do Espírito, Por isso nós oramos pela salvação, senão não precisaria nem orar. A gente ia lá e falava e tentava convencer por argumento. E muitas pessoas, nem com os melhores argumentos, não vão ser convencidas. E aí nós oramos: Senhor, quebra o orgulho dessa pessoa como o Senhor um dia quebrou o meu orgulho.
Se hoje nós cremos, é porque o Senhor operou em nosso coração. Mas nós temos barreiras que nós podemos romper para facilitar a entrada do Evangelho. E é isso que nós devemos tentar fazer. É por isso que nós nos capacitamos. É por isso que nós muitas vezes enfrentamos numa quarta de noite falar sobre filosofia. Mas é o caminho. O caminho é o conhecimento. Deus nos deu um livro. Ele se revelou por meio do livro. As Escrituras têm muita filosofia. Tem muito. O próprio apóstolo Paulo, ele usa bastante da filosofia grega para atingir o seu público. Pega o discurso dele em Atenas. Ele usa da filosofia. Então nós também temos que aprender a usar essas armas, né? Quebrar essa barreira do crente ignorante, do crente que não conhece, do crente que não sabe nem o que crê. Não, nós sabemos o que crê. E nós cremos naquele que tem as melhores respostas, do Deus da Bíblia. Amém, queridos? Alguma dúvida? Tomara que não. Exatamente. É por isso que para o gentil é o quê? Loucura. A Bíblia diz escândalo para o judeu, porque o Messias crucificado é escandaloso. O Messias preso em uma cruz é algo que eles não podiam conceber. E da mesma forma para o gentil, aquele que ele provavelmente tem em mente é o grego, para eles é loucura, porque na filosofia é difícil conceber essa ideia de o Deus homem. Porque para eles o Deus é sempre transcendente, né? É algo que está além de nós, né? Não pode ser. Mas o Evangelho vem e mostra o porquê disso, né? E aí você tem uma explicação racional do porquê Deus se fez carne. Mas é outra história, né? Amém, queridos? Vamos ter uma palavra de oração, então, para encerrar? Bondoso Deus, querido Pai, obrigado pelo tempo que tivemos aqui juntos, Senhor, analisando mais um dos argumentos acerca da existência do Senhor, nosso Deus. Como é bom, Senhor, saber que nós temos respostas para as grandes questões da nossa vida, Senhor, daquelas questões que são existenciais, que em algum momento todas as pessoas se perguntam, né, o porquê de existirmos, o porquê que existe algo ao invés do nada. Que possamos, Senhor, ter amor também por buscar isso e nos capacitarmos cada vez mais. Não para nos exaltarmos ou para apenas adquirir um conhecimento para si mesmo, mas que a gente possa usar isso, Senhor, como ferramenta para alcançar o perdido, para proclamar com ainda mais fidelidades o Deus que nós seguimos e cremos, Senhor. O Deus da Bíblia, o Deus, conforme o irmão falou, que veio a este mundo como homem, que habitou entre nós, que nos ensinou tantas coisas. Nos ajuda, Pai. Nos ajuda realmente a sermos ferramentas úteis nas Suas mãos no tempo presente. Que a gente possa usar todo o conhecimento adquirido em favor do Teu reino neste mundo. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, Senhor, em nome de Cristo. Amém.